E aí, ser em evolução, se é a primeira vez sua aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréia Romanha, esse é o meu digníssimo esposo Carlos Henrique. Olá! E hoje vamos seguir então com o nosso capítulo 9 e vamos aí nos aprofundar nas alienações que nos pegam em duas instituições, a educação e a religião. Vamos aprender um pouco mais? Bora lá? Seguimos aqui então. Você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas? Não, estou apenas as descrevendo como elas são, sem tendências ou preconceitos. As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é esta, se é que você quer saber. As igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. Essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas, cuja a única esperança de salvação está nas suas igrejas. O que você quer dizer com o termo salvação? Do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Você parece não considerar nada como sagrado? Você está errado. Mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre. A única coisa da qual tenho medo. E o que é isso que você teme? O poder do pensamento independente, amparado pela definição de propósito. Olha aí. Então você não tem muitas pessoas para temer. Somente 2 de cada 100, para ser mais exato. As outras todas eu controlo. Quero saber 2 coisas sobre esse sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? Segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir por uma resposta direta. O sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes. É somente isso que está errado no sistema? Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito, nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados, cujas mentes estão vazias de autodeterminação. Descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas. Ensine aos estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso. Ensine às crianças que cigarros, bebidas, drogas e o sexo em demasia destroem a força de vontade
e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa, meramente porque os seus pais, os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam ao mundo. Ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. Ensine às crianças que as únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela existência. E ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas, em todos os momentos, e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos, elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Nunca ouvi ninguém dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Nomeie alguma das formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda da saúde e à miséria. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que você não queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da sua mente. É um pecado alienar-se através da vida, sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo, porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la. Vai vendo. Quais são as formas mais comuns
e mais destrutiva de todos os pecados? São duas: medo e ignorância. Simples e básico. O medo e a ignorância. Ignorância do quê? Abre-se um leque infinito aí. O que é fé? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. A fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo? Seria essa a ideia? Sim, essa é outra forma de descrevê-la. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Aqui encerramos, então, o capítulo 9. É bem forte, né? Bem pesado. A questão da escola, que bate firme. Porque nas escolas, as nossas crianças, os nossos jovens, são treinados para quê? Para memorizar, para aprender a tabuada, para aprender a história do país que se vive, de outros países, e assim por diante. Tanto que na prova você precisa estudar, decorar para conseguir passar de ano. Mas o que ele fala? Que deveria ser ensinado para crianças a usar a mente delas. Deveria ser treinado as crianças tanto para usar a mente quanto para definir um propósito para a vida delas. Nada contra o estudo tradicional, porque ele é importante, é conhecimento, e conhecimento sempre agrega valor. Mas não é o mais importante. Tanto que ele vai citando aqui em alguns trechos, é muito interessante até a gente ouvir mais de uma vez, porque se não aprende nas escolas, que nós, pais, né, e nós como adultos aí, possamos ensinar as crianças que a gente tem em casa, as crianças que estão no nosso convívio, a maneira de não tornar-se um alienado. Porque nas escolas nós já sabemos que não vai ser ensinado. É uma coisa que vem se arrastando, foi uma coisa pensada? A gente não sabe, mas nós podemos reverter isso. Não adianta a gente ficar brigando também com a instituição. Cabe a gente fazer e dar esses conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui para as nossas crianças. Aí vem aqui a questão da alimentação, de comer bem, o porquê comer bem, quais as implicâncias, né, quais os resultados que vai ter, comer na quantidade correta, definir um propósito para a sua vida, no seu momento, não a gente ficar também oprimindo as crianças, né? Eu acho que tem que averiguar aí a maturidade de cada criança, respeitar o seu momento, mas a gente ir ali de uma forma lúdica, já introduzindo esses conhecimentos tão importantes na cabecinha das crianças. Elas terem a opinião própria delas, não é porque nós, pais, professores ou alguma outra pessoa fala que ela tem que concordar. Ela tem sim que ter a opinião dela. Ela tem que entender que ela tem que se expressar e respeitar a opinião das outras pessoas também. Elas têm que entender também que elas precisam buscar a satisfação delas e não agradar as outras pessoas. Que isso é um mal que a gente vive muito fortemente, né? No momento aí. Pessoas que não se edificam, que não conseguem fazer o seu caminho porque estão sempre preocupados com o que as outras pessoas vão dizer, com se eu vou desagradar alguém. E não é por aí. A gente tem que ensinar elas a elas terem a postura para a vida e para fazer sim o que elas acreditam ser ali a força delas. Então vem bem fortemente aqui. E depois nós vamos para
a igreja, né, para a parte da religião, que ele fala assim que os padres, os pastores, assim, de uma forma mais clara, são importantíssimos para o reino dele. Porque, afinal de contas, dependendo de quem está lá pregando, vai implantar mais medo nas pessoas, e quanto mais medo as pessoas têm da força negativa, mais alienados vão para o reino dele. Ele fala aqui uma coisa que eu achei muito interessante, a questão da fé. O que é a fé, né? É você ter um controle da sua mente e trabalhar os seus pensamentos positivos. Muitas pessoas falam que o pensamento positivo é uma balela, que não surte efeito. E na verdade não é. Porque como é que a gente vai prosperar com uma mente negativa? Se você está ali remoendo coisas ruins, coisas negativas, como é que você vai ser uma pessoa boa? Primeiro para você e depois para o mundo aí fora. Não é condizente. É aquela famosa regrinha, né? Não tem como você servir a dois senhores. Ou se você tem a mente negativa, você vai servir a força negativa. Se você tem a mente positiva, você vai servir as forças positivas. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então vamos ter a nossa inteligência aí, porque estamos aqui adquirindo conhecimento, e aprender a trabalhar, a treinar a nossa mente para o positivo, porque é treino, é igual ir para a academia. Você malha os músculos, fica forte, fica ali, né, todo sarado, toda sarada, mas e a mente? Você está treinando? É treino. É você começar a enxotar os pensamentos negativos, focar no pensamento positivo, para dessa forma você ter aí as forças positivas e o Criador dentro de você. Ele vai habitar num ambiente saudável, positivo, com fé, com esperança, com vontade, com garra de viver. Se você está para baixo, negativo, só vendo as coisas ruins aí da vida, do mundo, sempre murmurando, sempre se vitimizando, sempre para baixo, não tem como servir a dois senhores. Você já está servindo a um, não tem como servir ao outro. Então, vamos aí servir ao Senhor correto, porque é inteligente, né? Tanto que ele fala da ignorância, que os dois aliados aqui da fé é o medo e a ignorância. O medo, porque quanto mais medo você tem do mal, mais remoendo você fica. E você se torna um alienado. E a ignorância é a falta mesmo de conhecimento. Hoje em dia está muito mais fácil para a gente adquirir. Aqui mesmo, quantos conhecimentos nós estamos adquirindo? Basta ir pondo em prática. Vá no dia a dia, vá trabalhando, vá treinando e você vai conseguir. Porque quem quer, consegue. Não consegue? Sim, opa. De pouquinho em pouquinho você vai treinando a sua mente, você vai fixando coisa boa. Ah, então eu só vou viver de coisa boa? Não, tem os altos e baixos. Nós somos seres humanos. Beleza. Porém, maior parte do tempo tá o quê? É os 80-20. 20% negativo, 80% positivo. Então nisso, a hora que você vê, 90-10. 10 negativo, 90 positivo. E a hora que você vê, você vai estar em 95, 97, 98, tudo positivo e as coisas caminhando. É assim, mas e os baixos? Os baixos você vai estar com a mente preparada para controlá-los. Você vai estar preparado para passar por uma fase. Tudo é fase, tudo é ciclo. Então, vem um ciclo baixo, opa, peraí, você resgata e segue. Você resgata e segue. E assim, vamos seguindo. Então, fechamos aqui o 9º capítulo e no próximo vídeo nós vamos aprender sobre a autodisciplina. Como a gente pode se libertar e transformar a nossa vida com o poder da autodisciplina. Então, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye! Bye!